agora, nessa parte da aula, a gente vai entender quais são os fatores indutores da gestão ambiental empresarial, ou seja, o que leva as organizações a introduzirem e a desenvolverem também a variável ambiental nos seus negócios. O que vocês acham que está relacionado aí a esse fator que induz a aplicação da gestão ambiental dentro do meio corporativo? Bem, as figurinhas que eu coloquei no slide anterior, ela já induz a resposta de quais são esses fatores indutores da gestão ambiental empresarial. A gente vai ter tanto o governo, como a sociedade, como o mercado, fazendo força, fazendo pressão para que a empresa incorpore a variável ambiental desde a fase de planejamento, implementação, operação e ampliação e desativação também da sua atividade, pensando também pelo lado ambiental. Isso foi decorrente de uma mudança de conscientização, de comportamento e de atitude ambiental na nossa sociedade que fez com que muitas empresas passassem a adotar essa questão do lado ambiental, né, que não é apenas de uma imposição do governo, mas também imposição de outros fatores indutores, como a própria sociedade e o mercado, que fazem com que as empresas passem a adotar também esse lado da questão ambiental em suas atividades. E aí eu ressalto aqui que a gente tem empresas X e empresas Y que utilizam dessa questão ambiental como marketing, mas às vezes elas não praticam efetivamente a variável ambiental dentro da sua organização. No entanto, a gente vai trabalhar aqui como que realmente podemos colocar em prática essa variável ambiental dentro de uma organização produtiva. Então, iniciando aqui com o governo, ele faz com que a empresa atue sobre a gestão ambiental, introduzindo a gestão ambiental na sua organização através de alguns instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos. Exemplo desses instrumentos de comando e controle que a gente estudou anteriormente, os padrões de qualidade ambiental e o licenciamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais. São formas que o governo tem para conseguir impor que a corporação, que a empresa, adota essa variável ambiental, tentando ali administrar os recursos ambientais que seja de interesse coletivo. Ou os instrumentos econômicos baseados no princípio do poluidor-pagador, que quando a empresa ela não incorpora essa variável, essa questão ambiental da obediência mesmo, né, das nossas legislações ambientais, ela vai ser obrigada a pagar uma certa multa, arcando com o custo da poluição gerada pela sua atividade. A gente tem, por exemplo, algumas bacias hidrográficas que o governo estabelece um padrão de multa, um padrão de valor financeiro a ser cobrado baseado na quantidade de matéria orgânica, na quantidade de concentração de DBO que a indústria deixa de tratar, lançando para algum corpo hídrico. Então, se a indústria ela não trata os seus esgotos, vai lançar esse esgoto com uma certa concentração de matéria orgânica, né, concentração de DBO, para o corpo hídrico. E quanto mais a concentração de DBO, maior vai ser o custo que ela vai precisar pagar, a multa que ela vai precisar pagar para lançar esse efluente não tratado no corpo receptor e o governo que vai arcar com esse custo, com essa responsabilidade, então, de tratar o esgoto, tratar a água para ser utilizada por outra atividade. E aí, nesse sentido, se a empresa ela não arca com o custo de tratar o seu efluente, o governo vai cobrar dessa indústria para conseguir aplicar o seu processo de tratamento em uma empresa pública. Então, o governo ele atua nessa regulamentação mesmo dos recursos ambientais para abranger essa gestão ambiental pública. O outro fator indutor da gestão ambiental é a própria sociedade, é a formação de opinião da sociedade, agindo ali, exercendo uma pressão pública para que as empresas adotem esse caráter ambiental e sejam socialmente e ambientalmente responsáveis. Isso foi muito difundido pela ação de diversas organizações não governamentais e também do Ministério Público, atuando nessa defensoria pública para que as empresas adotem práticas ambientais e caso venham a lançar algum poluente para o meio, o Ministério Público atua nessa defensoria de defender o bem de todos, né, defender o meio ambiente, representando a sociedade para que a empresa ela atue de forma responsável. E, por fim, o mercado ele também vai exercer pressão nessa indução da gestão ambiental, porque a gente vai ter os investidores que vão
investir em empresas socialmente e ambientalmente responsáveis, e isso vem oriundo do processo de globalização, de competitividade entre as empresas. Aquelas que se destacam em relação à proteção do meio ambiente vão conseguir adquirir mais recurso financeiro de investidores internacionais, investidores estrangeiros. Isso motiva os investidores a financiar as empresas ambientais que atuam no sentido de incorporar a variável ambiental na sua organização, minimizando os possíveis riscos dos seus investimentos. Uma empresa, por exemplo, que está associada com eventos de poluição, com desastres ambientais, ela tem um caráter mais negativo que os investidores vão não investir, vão passar a não investir nessas empresas que estão já com um histórico de poluição ambiental nas suas costas. Esmiuçando um pouco mais aí sobre esses fatores indutores, né, em relação ao governo, a gente viu também nas nossas aulas passadas aquele histórico da gestão ambiental, né, diversos desastres ambientais que ocorreram na década de 60, 70 e 80, exemplo do que aconteceu lá em Bhopal, na Índia, que uma empresa norte-americana de pesticidas esteve relacionada ao vazamento de 40 toneladas de gases tóxicos para a atmosfera. 500 mil pessoas foram expostas a essa radiação, a esse gás tóxico, e foram detectadas, né, foram contabilizadas 3 mil mortes e 10 mil mortes indiretas devido à inalação desses gases tóxicos. Outro exemplo clássico também que a gente tem conhecimento, né, é o acidente de Chernobyl em 86, que foi oriundo da explosão de um reator durante o teste de segurança de uma das usinas, de um dos reatores da usina, provocou a morte de 25 mil pessoas, uma intensidade equivalente, né, a mais de 200 bombas de Hiroshima, em uma área, né, de 3/4 da Europa teve contaminação radioativa decorrente desse desastre. E esses desastres provocaram, esses e outros, né, provocaram a mudança nas políticas governamentais, a implementação de políticas governamentais visando controlar esses acidentes ou punir as empresas responsáveis por esses acidentes. Um exemplo dessas mudanças foi a implementação da Política Nacional de Meio Ambiente e seus instrumentos, como a gente também já estudou anteriormente. Um desses instrumentos, como a gente viu, o licenciamento e os padrões de qualidade ambiental, que são esses fatores indutores, esses instrumentos de comando e controle que o governo possui para agir sobre as empresas e cobrar elas da aplicação dessa gestão ambiental, desse fator ambiental na sua organização. E, além disso, também foi implementada a cobrança pelo uso dos recursos naturais. Se a empresa utiliza esses recursos naturais de bem de uso comum do povo, né, bem coletivo, então ela deve arcar com o custo da exploração desse recurso ambiental e também da possível forma de poluição oriunda da utilização desse recurso natural. Aí, sendo assim, né, com o não atendimento da legislação e outras formas de cobrança do governo, as empresas podem sofrer várias penalidades, como multas e embargos, e além também de correr o risco de serem fechadas pelo próprio governo, de ter as suas atividades interrompidas, porque o poder público tem esse poder maior, e caso a empresa ela não haja com responsabilidade, esteja ali poluindo o meio ambiente, o poder público tem o poder de encerrar a atividade da empresa aplicando diversas multas, né, para poder arcar com o prejuízo causado por ela, causado pela empresa. Em relação à sociedade, a gente teve, né, aqueles problemas críticos de poluição no passado. Isso levou a iniciar diversos movimentos sociais de proteção à natureza, com organizações da sociedade civil e também o Ministério Público atuando nessa defesa, né, do meio ambiente, dessa defesa da sociedade. Organizações como o Greenpeace, o SOS Amazônia, a WWF Brasil, que são ONGs que atuam nesse sentido de defender o meio ambiente, representando toda a sociedade. Através de ações educativas ou então de denúncias que o Ministério Público, por exemplo, recebe da sociedade para conseguir fazer com que as empresas incorporem a gestão ambiental dentro das suas atividades. Isso fez com que a população ela tivesse um nível de consciência elevado, né? Um aumento na consciência da população em geral, para cobrar das empresas que elas adotem esse fator, essa variável ambiental dentro das suas atividades. Tanto que eu coloco aqui essa figura, né, desse aumento da consciência da população em geral, que a gente ainda precisa
melhorar muito, né, avançar muito nessa questão da consciência ambiental. É fato quando a gente vê no supermercado esses alimentos, né, as frutas sendo comercializadas, né, sendo embaladas em isopor, em papel filme, em plástico, sendo que a natureza nos fornece a própria embalagem sem precisar colocar ali um plástico, um isopor para proteger a fruta, para proteger o vegetal, para proteger o alimento. E a gente tem ainda, né, muito que avançar nessa questão da nossa própria consciência de utilizar produtos de empresas que têm esse caráter ambiental envolvido e também de propagar o conhecimento para as demais pessoas em relação à responsabilidade ambiental que cada um de nós temos em relação ao meio ambiente. Eu até coloquei aqui também essa outra imagem, né? O detox do plástico, desplastifique sua vida, em relação a vários itens que a gente acaba consumindo que tem muito plástico envolvido. Como que a gente poderia, por exemplo, né, reduzir o consumo de plástico em relação às nossas roupas, em relação aos nossos alimentos, em relação às compras de diversos materiais. E aí vocês podem olhar com calma, né, depois a figura, tendo acesso aos slides que eu vou colocar para vocês, dessa questão, né? Como que a gente consegue, como é que a gente vai conseguir avançar nesse aumento da consciência da população em geral, utilizando aqui como apenas um exemplo a desplastificação, um suco aqui detox de plástico, do uso de plástico na nossa vida. E por fim, o mercado também atua nessa indução da gestão ambiental empresarial, como eu falei para vocês. Essa indução da variável ambiental pelo mercado, ela é oriunda da geração de passivos ambientais, também decorrente do aumento da consciência da população. Isso fez com que a questão ambiental passasse a ser um critério na hora de escolha de compra, né? Qual empresa eu vou comprar, em qual empresa eu vou investir para os investidores que possam me trazer uma vantagem, que possam me trazer um retorno financeiro e não um prejuízo com relação à imagem que ela provoca em relação a esse fator ambiental. E aí isso torna, né, esses três elementos se tornam princípios para o investimento responsável. Os investidores, eles também são responsáveis pelos impactos adversos causados pelos empreendimentos que são apoiados por eles. Se a gente tem uma empresa investidora que investe, né, que apoia uma empresa poluidora, ela vai ter sua imagem negativa associada a essa empresa. E aí os investidores não querem ter essa imagem. Então essa pressão do mercado faz com que as empresas adotem a prática ambiental visando adquirir recursos, adquirir investimentos internacionais principalmente, provocando então as empresas a adotarem o fator ambiental nas suas atividades. E nesse sentido, né, do mercado, a gente também teve o surgimento de diversos rótulos ou selos verdes, tendo ali um marketing ambiental, um marketing, por exemplo, em relação a produtos 100% orgânicos, a produtos sustentáveis, de cadeia produtiva sustentável, da economia de energia, né? O surgimento desses rótulos provocados pelo mercado que visam mostrar quais são as empresas que adotam suas práticas ambientais, empresas certificadas, né, reconhecidas em relação à sua prática socioambiental, e isso motiva as pessoas a conhecerem e reconhecerem quais são as empresas que adotam a prática ambiental nas suas atividades.